Não sai daqui que eu vou falar sobre um tema muito importante que tem sido a maioria das perguntas que eu recebo nos grupos de WhatsApp. Gente, como estudar, como ser produtivo quando a gente tem pouco tempo? A maioria dos professores que são contratados ou trabalham em escolas particulares tem uma carga de trabalho massiva, exaustiva. Saem cedo de casa, chegam à noite, tem casa, tem filhos, tem atividades para planejar, relatórios para preencher, diário online, diário físico, planejamento, a BNCC, o currículo de Minas Gerais ou as orientações curriculares da Prefeitura do Rio. Da onde você estiver, você vai ter muito trabalho. Esses concursos que eu fiz, que eu fui aprovada, eu fiz em 2016, 2018 e 2019. Depois que eu passei com uma nota boa no do Rio, eu parei de fazer concurso, porque esse era o meu objetivo. E eu sabia que com a minha nota ia chegar em mim, que eu ia ter que ter paciência, ia ter que esperar. Não sabia que ia ter uma pandemia no meio disso. Não sabia que eu ia ficar reprovada na perícia quando eu fosse nomeada. A gente faz o concurso e a gente pensa que é só estudar, passar e pronto. E não é. Por isso que eu falo que o concurso público ele é um exercício de paciência. Você vai ter que ter muita paciência, principalmente para você não se sabotar, para você não desistir, para você acreditar que você é capaz, que pode demorar, mas a sua vez vai chegar. Mas Amanda, para de enrolação e fala logo, como que você fez? Em 2018, eu entrei na faculdade de pedagogia, minha segunda licenciatura, que eu podia fazer em até 12 meses. Eu demorei mais um pouquinho, porque eu fiz de uma forma diferente de quando eu fiz o meu primeiro curso. Eu fiz estudando pra valer. Uma vez, uma conhecida me disse que o ensino à distância não seria o suficiente para me formar e que esses cursinhos à distância não nos preparavam para concurso. Ou seja, que eu não iria conseguir ser aprovada no concurso. Quando eu fiz esses concursos que eu fui aprovada, eu ainda não tinha me formado. Toda a minha base de estudos dos conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa e demais disciplinas foram desse curso que eu fiz. E eu vou marcar aqui o EAD Sigma. Nos destaques, meus resumos, eu comecei a explicar sobre isso. Eu fiz o curso de pedagogia já com a intenção de fazer concurso para pedagoga, supervisora pedagógica, concurso das universidades federais e outras prefeituras, porque na época eu estava muito, mas muito insatisfeita com o processo de ser designada no estado de Minas Gerais. O estado de Minas, além de não pagar o piso, e não paga até hoje, naquela época a gente estava em greve, a gente estava lutando por nossos direitos e acontecendo uma série de coisas que eu não gostava, que eu não concordava, e eu falei, eu vou fazer concurso para as prefeituras que respeitam a lei e que pagam o piso para os seus professores. Foi nisso que eu comecei a estudar e fiz os concursos de Varginha, do Rio e de algumas universidades federais, também do Colégio Pedro II. Tem uma coisa que poucas pessoas falam, que é sobre a situação dos profissionais temporários das redes públicas. Na rede pública, o que você tem? Você tem a efetividade. Você é efetivo e como você tem a estabilidade no trabalho, você não tem fundo de garantia. Acontece que os cargos temporários da rede pública não tem nenhum e nem outro. Eu já sabia que eu não ia trabalhar na rede particular, porque eu não tinha o famoso QI, que é o quem indique. Como professora de biologia, todas as oportunidades que eu tive foram por causa de provas que eu fiz. E é por isso que eu defendo o concurso público, porque ele é a forma mais democrática de alguém conseguir uma posição profissional. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos capazes de aprender. E é por isso que o concurso público ele é democrático. Todas as pessoas podem concorrer se tiver aqueles requisitos que estão ali no edital. Mesmo se você não completar os requisitos, você pode concorrer, porque às vezes você ainda não se formou, mas quando te chamar, você vai ser formado, que foi o que aconteceu comigo no curso de pedagogia. Além disso, quando você não é um servidor efetivo, você está sujeito a assédio moral, perseguição e ao seu chefe, aos diretores, coordenadores, que na maioria das escolas que eu trabalhei eram pessoas excepcionais, maravilhosas. Mas em uma das 27 escolas que eu trabalhei, eu me senti tão coagida que eu pedi para sair. Por quê? Porque eu não aguentava mais. Isso que eu estou contando é a minha história, mas eu sei que muitos professores passam por isso, seja nas escolas particulares ou nas escolas públicas quando não são efetivos. Porque você estar ali, você ser um servidor contratado, até o jeito que as pessoas te olham é diferente. Quem é servidor designado do estado de Minas Gerais, não só em São Lourenço, em Três Corações, em Varginha, a gente sabe, porque a gente conversa entre a gente, e a gente sabe que tem escola, que até a mesa da sala dos professores tem lugar marcado só para os efetivos.
Graças a Deus, eu não tive a experiência horrível de alguém falar que eu não podia sentar em algum lugar. Mas eu sei de professores que passaram por isso. Se o seu contrato é temporário, como eu passei por muitos e muitos anos, cobrindo licenças gestacionais, cobrindo licenças para tratamento de saúde, entrando naquela turma que a professora abandonou, porque ninguém aguenta, ninguém quer aquela turma, e aí eu ia e também abandonava. Assim, a instabilidade e a insegurança de estar contratado, seja na rede pública ou privada. E eu vou falar pra vocês que quem chegou agora, quem se formou agora, ainda tá pegando uma fase muito boa. Porque quando eu me formei não tinha nem edital. Aí até nas prefeituras era o QI. Era alguém que indicava alguém que indicava alguém. Mas o concurso público, ele é democrático. Todas as pessoas podem fazer, todas as pessoas podem estudar. Ainda mais hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem na internet. Para falar para vocês que vocês podem realizar os sonhos de vocês através dos estudos, que a gente pode sim alcançar o lugar que a gente mais quer estudando, se dedicando. Não vai ser de uma hora para outra. Se eu falar que vai ser de uma hora para outra, eu vou estar te enganando. E não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero te motivar. Eu quero que você saiba que mesmo quando você não estiver motivado, que se você tiver a disciplina, a constância de um pouquinho todos os dias, sentar e estudar, sem se cobrar que tem que estudar 10 horas por dia, porque o fulano fez 10 horas por dia. Como eu já disse, o concurso público ele é um exercício de paciência. Porque a gente estuda, meu pai sempre falava isso, estuda até passar e não para passar. Você não pode ficar esperando abrir um edital para começar a se preparar. Você não pode ver, saiu o concurso para a prefeitura tal, vou começar. E parar porque você não conseguiu. Ou pensar assim, nossa, eu não estudei o suficiente, eu não vou fazer essa prova. Faça, nem que seja por experiência. Porque saber fazer a prova foi uma das coisas que me fez conseguir ser aprovada. Eu comentei com as meninas do grupo de WhatsApp hoje que quando eu estudei, o que eu mais fiz foi provas anteriores. Eu entrei no site do PCI Concursos, busquei SME Rio, que era o que eu estava estudando na época, pesquisei e fiz todas as provas que eu encontrei lá. Eu fazia a prova sem consulta, olhando o tempo, sem olhar no celular, sem distrair. Eu falava, agora eu vou fazer prova. Como se eu estivesse no dia da prova, como se fosse realmente um simulado. Eu não fiz cursinho, eu fiz isso sozinha. Eu imprimia a prova para fazer no papel, igual no dia da prova a gente faz no papel. Não fazia no celular, fazia como se fosse mesmo um treino, da mesma forma que é no dia do concurso. Por quê? Porque eu precisava estar adaptada com o tempo, com o tamanho das questões, a leitura, a redação, porque a Prefeitura do Rio tinha redação. Então eu treinava tudo e marcava o tempo e ficava muito, muito, muito ligada nisso. Depois eu corrigia o gabarito para ver quantas que eu tinha acertado. E o mais legal é que quando a gente começa a ir bem, a gente fala, nossa, talvez eu teria sido aprovada nesse. Fazer as provas anteriores do mesmo modo como é no dia é muito importante para você se treinar, para quando chegar no dia você não ficar nervoso. A nossa ansiedade e as nossas emoções, elas prejudicam os nossos resultados. Então treinem, se adaptem, para quando você chegar para fazer a prova, você falar, eu já acostumei a fazer isso, porque eu fiz isso na minha casa, treinando como se fosse o dia. Faça como se fosse aquela prova, aquele concurso, e depois confira o seu resultado. E vá mais além. Pegue a lista dos aprovados e veja as notas dos primeiros colocados e coloque a sua nota e veja em qual classificação você ficou. Eu fazia isso e assim, quando eu tinha um resultado ruim, eu ia em todas que eu errei para fazer uma revisão, porque o que eu errei era o que eu tinha mais dificuldade e tinha que melhorar. Outra coisa, faça um checklist com todos os conteúdos que estão no edital. Numere. Alguns editais oferecem uma referência bibliográfica, aonde você tem que pesquisar aquilo que está ali. Leia. Se não der tempo de ler tudo, procura no YouTube vídeos sobre aquele tema. Eu vou dar um exemplo. O livro da Jussara Hoffmann, que eu falei no grupo para vocês, Avaliação, Mito ou Desafio. Ele estava no plano, no conteúdo programático de um dos concursos que eu fiz. E ele foi o tema da redação. Eu tinha estudado esse livro, então eu consegui escrever a redação baseada no que foi pedido. Outra dica, não tenha a obsessão de querer ler tudo, de querer dar conta de tudo. Nós não vamos conseguir. Pegue essas avaliações, você vai ver que os temas se repetem. A maioria das avaliações cobram os mesmos temas, os mesmos artigos. Não decore artigo. Prova nenhuma de concurso vai falar o artigo número tal, fala o quê? As questões, elas não falam dessa forma, elas abordam de maneiras diferentes, elas colocam a situação da lei em um contexto. Não adianta decorar artigo, não adianta decorar a lei, o número da lei. Você tem que saber o que ela fala e principalmente os temas mais cobrados.
Não dê ouvido para as outras pessoas. Não ouça as pessoas falando que concurso é carta marcada, que já tem os queridinhos, os apadrinhados, que gente normal não consegue. Isso não é verdade. Eu tô hoje aqui na varanda do meu apartamento, meu entre aspas, né, porque é alugado, no Rio de Janeiro, no bairro que eu queria morar, perto da praia, numa rua super agradável. Olha, tem um barzinho aqui tocando música, super legal. E eu tô realizando muitas coisas que, se eu tivesse ouvido o que as pessoas falavam, que eu era maluca, que o Rio de Janeiro era uma cidade violenta, que escola já tá ruim no interior, imagina, na cidade grande. Você é maluca de querer dar aula no Rio de Janeiro? E escuta uma coisa, todas as pessoas que te criticarem, que te questionarem e que falarem pra você que você não vai conseguir, quando você conseguir, elas vão te falar que você teve sorte, que você é uma guerreira, uma batalhadora, e vão te colocar lá em cima. Então não escute as outras pessoas. Segue o seu coração, mas usa a razão também. Organize os seus estudos, transforme os seus sonhos em objetivos. A primeira vez que eu quis morar aqui, que eu enviei currículo para as escolas particulares, me acharam louca, alucinada. E realmente, seria muita maluquice, muita alucinação eu vir para cá para trabalhar numa escola particular nas condições que a gente vê que são a maioria, né? Não seria seguro, não teria estabilidade, não daria para pagar os custos. Então, assim, siga o seu sonho, mas você não tem que passar em primeiro. O primeiro vai ser nomeado e vai começar a trabalhar antes que você. Por isso que eu falo que é um exercício de paciência. Mas as vagas continuam sendo ofertadas. Em alguns locais mais rápido, em outros mais devagar. Vai depender do cargo que você fez, da cidade que você fez. Mas para vocês terem noção, o último que eu fui nomeada, a minha classificação foi 156. Quando eu fiz, eu queria ter passado entre os 15 primeiros, porque o número de vagas era 15. Eu não imaginava que passando em 156, eu seria nomeada 5 anos depois. Mas, por que eu tô falando isso pra vocês? Pode demorar, mas a sua vez vai chegar. Não foca no primeiro, foca em melhorar todos os dias. Se você chegou até o final desse vídeo é porque você realmente está comprometido ou comprometida com o seu processo, com a sua aprovação. E eu quero que você saiba que você não está sozinho. Fica aqui nesse Instagram, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que pode estar precisando deste conteúdo. Não é só aula de conhecimentos pedagógicos, não é só legislação, não é só língua portuguesa, gramática e o escambau. Se a gente não cuidar das nossas emoções, se a gente não aprender a planejar os nossos estudos, vai ser muito, muito mais difícil. Eu tô falando isso pra você com a experiência de uma pessoa que demorou anos pra conseguir chegar aonde queria. E agora eu quero ajudar outras pessoas a conseguirem também. Um beijo e até mais.